O Japão acaba de tomar uma decisão histórica que não era vista há mais de 30 anos, alterando o fluxo do dinheiro global. Fica comigo até o final para você saber como que isso pode impactar a sua vida. Então já aproveita e deixa o seu like, se inscreve e bora! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O mercado brasileiro ele encerra numa semana em um clima de volatilidade, mas com o Ibovespa tentando sustentar a faixa dos 159 mil pontos. O dia está sendo marcado pelo vencimento de opções, que naturalmente aumentam as oscilações, e pelo foco total do Congresso na votação do orçamento de 2026. O destaque positivo vem dos gigantes como Vale e Petrobras, que ajudam a impulsionar o índice. Além disso, as ações da Embraer registraram alta após a subsidiária Eve completar o voo do seu primeiro carro voador. Já no câmbio, lá fora, o dólar ele recuou para o nível de R$ 5,50 depois de uma intervenção do Banco Central através do leilão. Só que assim, o clima ainda tá tenso aqui no Brasil. Propostas de corte de despesas obrigatórias ainda estão na mesa para poder fechar a conta, o que gerou uma forte reação da equipe econômica para atrasar a votação final na comissão mista. Agora uma notícia importante aqui para o comércio exterior e para as relações diplomáticas do Brasil. A assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia novamente foi adiada. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que decidiu empurrar o cronograma para janeiro de 2026. O principal motivo foi um impasse de última hora causado pela mudança de posição da Itália. O governo italiano, pressionado pelos protestos de agricultores locais, se juntou à França nas objeções ao tratado e pediu mais tempo para analisar os textos. Esse adiamento é um revés político para o governo brasileiro, que esperava formalizar as parcerias durante a cúpula de líderes do Mercosul, que vai acontecer nesse sábado. Com a indefinição da Europa, o foco do Mercosul agora deve se voltar para outras negociações estratégicas, como os Emirados Árabes e o Reino Unido, enquanto os líderes europeus tentam se resolver com suas divergências internas. Já o Banco do Japão tomou uma decisão histórica nesta sexta-feira ao levar as taxas de juros para o seu maior nível em 30 anos. A taxa de juros do curto prazo subiu de 0,5 pontos para 0,75 em um movimento unânime que sinalizou o fim de uma década de estímulos monetários extremos e custos de empréstimo próximos de zero. Esse patamar não era visto desde 1995, quando o país ainda estava tentando se recuperar de um estouro de suas bolhas de ativos. O Banco Central japonês justificou a medida com uma visão mais otimista sobre a economia e a inflação. O banco ele acredita que os salários e os preços eles estão finalmente subindo de uma forma conjunta e moderada, o que permite a normalização da política monetária. Além disso, o BOJ indicou que novos aumentos podem vir pela frente se as previsões econômicas continuarem se concretizando. É um marco que altera a dinâmica da liquidez global, já que o iene japonês é uma peça fundamental para o mercado financeiro internacional. Já um tema que mexe com geopolítica e o mercado de energia é a resposta da China ao bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos à Venezuela. Pequim declarou oficialmente a sua oposição ao que chamou de intimação unilateral de Washington, após Donald Trump ordenar um bloqueio de petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. A China hoje é a maior compradora de petróleo venezuelano, importando mais de 600 mil barris por dia. Apesar do forte apoio diplomático sobre a soberania dos Caracas, o governo chinês tem sido cauteloso. Em conversas oficiais, Pequim não prometeu ajuda militar ou financeira direta, nem ofereceu refúgio a Nicolás Maduro. Analistas apontam que a China está tentando equilibrar sua amizade sólida com a Venezuela com a necessidade de manter uma consistência estável com os Estados Unidos, que é o seu parceiro comercial mais importante. É um jogo de xadrez diplomático que coloca a principal fonte de receita venezuelana sob uma pressão extrema. Um novo relatório da Instituição Fiscal Independente, a IFI, traz uma projeção importante para a economia brasileira nos próximos 2 anos. Para 2025, o IFI prevê que o PIB ele cresça em 2,3%. Essa projeção está alinhada com o que se espera do Ministério da Fazenda. Já para a inflação, a expectativa é de que o IPCA ele feche o ano em 4,3%, o que ainda está dentro do limite de tolerância da meta. Mesmo assim, o relatório ele traz um alerta sobre o cenário fiscal. Os diretores do IFI destacam a rigidez do orçamento e o excesso de despesas excluídas das regras fiscais, o que, segundo eles, abala a credibilidade do atual arcabouço. Para 2026, o cenário é de maior cautela. O IFI ele projeta um crescimento menor de 1,7%, abaixo do otimismo do governo. O recado central da instituição é de que o país ele precisará mais cedo ou mais tarde de um ajuste fiscal de maior fôlego para garantir a sustentabilidade das contas públicas. A Sabesp anunciou nesta sexta-feira um pacote robusto de remuneração e movimentação de capital. O Conselho de Administração da Sabesp aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, no valor de total de R$ 1.798 milhões de reais. Um montante equivalente a R$ 2,63 por ação deve ser pago em abril de 2026. Além disso, a Sabesp aprovou um aumento de capital social de R$ 2.800 milhões de reais. Esse aumento ele será feito através da bonificação de ações, com emissão de mais de 20 milhões de novos papéis. Para ter direito a tanto o JCP quanto a bonificação de ações, o investidor ele precisa estar na
base acionária da empresa do pregão do dia 23 de dezembro de 2025. Dando uma olhada agora no Bitcoin, a gente consegue ver que aconteceu uma tentativa de recuperação hoje, né? Só que ele já caiu de volta para casa dos 87.200, né? Uma alta de mais ou menos 2,04% só hoje. Agora ele tá nessa movimentação lateral, né? Dentro desse cone. Ele não tá conseguindo romper essa resistência aqui na casa dos 88.766. Mas assim, um fechamento acima dos 89 mil dólares seria o primeiro sinal de que o Bitcoin ele pode buscar novamente os patamares superiores e deixar para trás esse susto recente de correção. Só que até então, esse movimento lateral ele vai persistir por mais algum tempo, porque não tá tendo muito sinal do mercado de força compradora, por enquanto. Um dado fundamental que exige muita atenção nossa agora é o arrefecimento da demanda pelo Bitcoin. O crescimento da demanda aparente, que mede o volume de moedas sendo compradas no mercado à vista, né? Ele tá perdendo força de forma visível. Esse ciclo de alta foi impulsionado por 3 grandes ondas de demanda spot. E nessa terceira onda aqui, a gente consegue perceber que ele parece estar atingindo um pico e começando a recuar. Desde o início de outubro, a demanda caiu para baixo da linha de tendência. Historicamente, coloca uma pressão de baixa sobre o preço. O gráfico mostra que o boom inicial de compras ele tá desaparecendo. E sem uma nova onda de compradores para sustentar o ritmo, o Bitcoin ele pode enfrentar uma trajetória mais difícil nas próximas semanas. Já olhando esse mapa de liquidez aqui do Bitcoin, fica claro onde estão os grandes gatilhos de volatilidade para as próximas horas. O preço atualmente ele está consolidando dentro da região dos 87 mil dólares, só que ainda está cercado por grandes paredes de liquidação em ambos os lados. Para cima, a gente tem uma concentração massiva de ordens de vendas potenciais, né, de liquidação de shorts entre a região de 89 mil e 90 mil dólares. E se o Bitcoin ele ganhar fôlego para buscar esses níveis, a gente pode ver um movimento acelerado de alta devido ao fechamento dessas posições vendidas. Só que por outro lado, o suporte logo abaixo é denso, com muita liquidez de compra acumulada na faixa dos 84 mil a 87 mil dólares. Essa zona colorida em roxo indicam que há muito mais traders operando alavancados do que seriam liquidados se o preço cair, que costuma atrair o smart money para buscar essa liquidez antes de uma reversão. O mercado ele está em uma zona de compressão e o rompimento desses blocos deve ditar o rumo da próxima grande tendência. Já um ponto de atenção importante para o momento atual é a pressão sobre os mineradores de Bitcoin, algo que o indicador de Mining Pulse deixa muito claro. Esse indicador ele mede o tempo de produção dos blocos. Quando esse tempo ele aumenta e fica acima dos 10 minutos previstos, como vemos agora, é um sinal direto de estresse no setor. Atualmente, a dificuldade de mineração ela está muito alta, o que torna a produção de novos blocos muito mais lenta e difícil. Esse cenário ele força os mineradores a margens menores e desligarem suas máquinas e venderem suas reservas de Bitcoin para conseguir cobrir os custos operacionais, gerando uma pressão vendedora adicional no mercado. O gráfico ele mostra uma concentração de hash rate, essas aqui sinalizadas em azul, confirmando que o setor ele ainda está num território negativo. Historicamente, esse processo de capitulação ele faz parte da formação de fundos de preço, no curto prazo pelo menos. Essa venda forçada pesa sobre as cotações, mas assim que a dificuldade for ajustada para baixo do Mining Pulse, começa a se recuperar. E aí a gente vai ter um sinal mais positivo de que essa pressão vendedora finalmente cessou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e te vejo no próximo vídeo.